Fala aí, trader! Fala aí, trader! A gente vai falar agora um pouquinho sobre como eu traço, né, as minhas linhas de tendência e qual é o motivo, como é que eu faço as minhas análises. Eu respondendo a pergunta do Diego Silva, ele colocou aqui nos comentários, falando o seguinte: nessa data, as médias móveis exponenciais se cruzam e o preço ultrapassou a média central da banda de Bollinger. Frente a isso, eu pensaria em comprar. Porém, tem que ver a questão do rompimento da LTB, já que vinha em tendência baixista, correto, né? E para isso você espera a ruptura da LTB, apenas no gráfico diário ou também no de 60 minutos. E o que mais queria questionar era sobre os critérios que você utiliza para escolher os topos que você interliga, que você une, né, para formar a LTB. Muito obrigado. Bem, vamos lá. Diego, o seguinte, a pergunta foi, poxa, bem específica e bem direta, e são várias respostas para poder te dar. Seguinte, no caso da média móvel, o que acontece? Existe análise gráfica e análise técnica, correto? Eu opero quando tem rompimento na análise gráfica, que é o quê? É o estudo das linhas de tendência, LTB, LTA, suporte, resistência. Então, quer dizer, no rompimento faz-se entrada no papel. Então, o que acontece? Se a gente você está olhando CEMIG, por exemplo, CEMIG está com uma LTB de longo prazo, já há bastante tempo. Então, essa LTB de longo prazo, que ela está sendo formada, só vale entrar na mão compradora se ela romper essa LTB. Enquanto não tiver o rompimento, mesmo que a gente tenha cruzamento de média da banda de Bollinger, que é a média de 20 períodos que a gente olha no BR Invest, mas o que opera é 21 exponencial. Enfim, se a MACD cruzando ou o índice de DI cruzando, fazendo a agulhada, enfim, qualquer indicador técnico que me dê tendência de alta para o papel, e se eu verificar que a tendência no gráfico, né, no estudo gráfico ali do ativo é baixista, eu não entro na mão compradora. Porque eu só entro a favor da tendência do papel, a favor da tendência primária do ativo. Então a tendência primária é uma tendência baixista ainda, apesar dos indicadores técnicos estão mostrando para mim uma virada de tendência, eu não entro. Eu espero primeiro o rompimento da minha LTB, o rompimento da minha resistência, para depois eu entrar no ativo, ok? É o primeiro passo. E o que acontece? Quais são os critérios que eu utilizo, como você colocou aqui, para eu fazer interligar os topos ou os fundos? Eu vou olhar os topos e fundos mais relevantes. Eu vou olhar o patamar onde o ativo realmente deixou um topo significativo, um fundo significativo. É claro que quando você olha um espaço de tempo muito grande, você não tem como, você vai ver, e você olha o passado, você vai ver vários pontos onde você poderia ter traçado. Mas se você começar agora a traçar o ativo, ok? Você vai ter que traçar a tendência anterior para depois traçar a tendência posterior. Então, de qualquer forma, você vai ter que olhar o passado. Você vai ter que olhar qual foi a tendência anterior do papel. E como eu olho os pontos mais significativos, patamares onde ele realmente fez um movimento de baixa e depois ele fez um movimento de alta mais constante. Eu utilizo esses patamares como patamares de suporte realmente para o papel. E não simplesmente pequenos, senão ia ter várias linhas de tendência, várias linhas de tendência pequenas dentro do ativo, e são movimentos secundários, não movimentos primários. Então eu tenho que identificar qual é o movimento primário do papel. Então o movimento primário do papel é aquele onde eu tenho fundos mais significativos e topos mais significativos. Eu sei que fica meio assim... do que eu estou falando aqui serve para qualquer coisa, entendeu? Você pode passar, poxa, mas Jean, o que você está falando aí eu posso utilizar qualquer ponto, então, qualquer topo, qualquer fundo. Cara, você tem que fazer uma avaliação. E ao longo do tempo você vai conseguindo verificar isso. Não dá para eu te dar assim, esse ponto aqui não existe. Não existe uma fórmula onde eu vou te dar para você, olha, esses pontos aqui são os principais. Não tem como, você vai ajustando a tua linha de tendência com o passar do tempo. Ok? Você traçou uma linha de tendência de baixa, por exemplo, que a gente está falando de CEMIG, onde você perguntou. A gente traçou uma linha de tendência de baixa. Eu olho anterior, lá em cima, aonde eu tenho, se eu tenho um ponto ali de um suporte ou uma resistência que seja considerável para mim. Aquele ponto é considerável, beleza, eu vou usar aquele. Aí qual é o próximo ponto considerável? Esse ponto aqui, beleza, eu vou unir esses dois. Apesar de eu ter vários movimentos aqui embaixo, tá entendendo? Então, quer dizer, eu tenho 2 pontos e aqui eu tenho vários movimentos. Eu poderia ter ligado assim? Poderia, mas eu logo teria um rompimento.
Então, se eu olhar o histórico do papel, eu consigo observar que movimentos mais calmos, né, picos mais longos, se tornam patamares de resistências mais significativos para eu traçar uma LTB, por exemplo. Então, é nesse sentido que eu vou traçar as minhas retas. As minhas retas eu vou traçar em patamares onde eu tenho maior relevância, ok? Não em patamares curtos. Eu posso até traçar num patamar curto, mas logo que for perdido eu vou ajustando aquele patamar. Por exemplo, eu tracei 2 pontos aqui. Perdeu esse ponto? Eu jogo um pouquinho mais abaixo. E aí eu traço uma nova reta, até eu conseguir achar o ponto significativo, um ponto onde realmente eu vou ter 2, 3, 4 vezes o ativo tocando ali naquele patamar de preço e fazendo a minha resistência diagonal, fazendo a minha LTA ou minha LTB, ok? Então é esse patamar onde você vai ter que... Não adianta, não tem como descobrir de hoje onde vai ser o ponto. Beleza, a LTB de CEMIG foi rompida, vamos dizer que rompeu hoje. E aí, como é que vai ser feito? Eu vou traçar como? Aonde? Cara, primeiro você vai traçar uma linha bem curta. Você vai pegar ali 2 pontos bem curtos e você vai conseguir traçar uma linha de tendência. Depois o ativo ele vai fazer um movimento descendente mais forte, vai deixar outra LTA. Então você vai ajustando aquilo até você conseguir enxergar realmente, opa, essa linha de tendência aqui é a linha de tendência, é o patamar interessante. Enquanto isso, você vai errar. Você vai traçar várias vezes, vai dar erro, ou você vai estopar loss às vezes, você vai sair sem ter necessidade de sair, para depois você entrar de novo no papel, você vai ficar fazendo várias operações até você acertar o movimento. Quando você acerta o movimento, aí sim que você consegue perdurar. E fora isso, não é possível você determinar ou ter uma fórmula. Se você me perguntou uma fórmula, qual é o ponto que eu devo traçar? Não existe. Não existe uma fórmula, você tem que traçar esse ponto ou esse. Não tem como. O que existe é o que? Você na tentativa e erro ali, e tentando e errando, onde você vai acertar o patamar, onde o ativo realmente ele faz um movimento de acomodação, onde ele encaixa e volta a subir, encaixa e volta a subir. E aí você me pergunta novamente aqui, para escolher topos e fumos que formam a LTB primária, tendência geralmente de 1 ano, tem que ter um número mínimo de candles, tem que ter algum critério um pouco menos subjetivo. Olha, você tem que ter 2 candles, né? Você tem que ter o mínimo de candle, que eu digo assim, você tem que ter um mínimo de fundos, né? Se caso você vai traçar uma LTA, por exemplo, você tem que ter um número mínimo de fundos, 2 fundos para você ligar, ok? Agora, a quantidade de candle que tem, não sei, pode demorar 10 dias, 15 dias, 20 dias, 3 meses, 4 meses, não tem como dizer, não tem como mensurar. Entendeu? Não tem, se alguém falar para você que existe como você mensurar quantos dias vai ter para você ter um novo topo, um novo fundo, você está mentindo. Não tem como você fazer isso. O que você tem como observar é o quê? Se esse ativo ele costuma fazer movimentos longos, de longo prazo, ou se esse ativo ele faz movimentos de curto prazo, se ele faz movimentos mais rápidos. Então, se você tem um ativo que ele faz movimentos mais longos, né, se você olhar o ciclo dele, puxar o histórico do papel e você observar que ele faz movimentos mais longos, beleza. Então, você vai aguardar um movimento mais longo para depois você estar entrando ali e fazendo essa compra ou essa venda desse papel. No caso da LTB que você falou, tem que aguardar 2 topos, cara, 2 topos significativos. Depois, o terceiro topo vai confirmar. Então, você tem ali o primeiro topo, o segundo topo significativo. Você vai traçar uma linha de tendência. Quando você tiver o terceiro topo respeitando, cara, aí sim você fala assim, pô, acertei a minha LTB. Acertei aqui o patamar onde o ativo está tocando e fazendo movimentos de retração. Por enquanto, ainda fica realmente bem subjetivo, não tem muito critério, não existe um critério ali, não existe uma fórmula, uma receita de bolo onde eu vou passar para você, olha, é esse ponto, tem que guardar tantos candles para poder você traçar aquilo. Não tem como, não existe. O que você tem que fazer é o quê? É realmente testar, fazer testes e ir verificando os patamares. Com o passar do tempo, de tanto você olhar, de tanto você seguir aquele papel, você está acompanhando aquele ativo, vamos dizer que você pegue 3 papéis para você acompanhar, Vale, Itaú e CEMIG, você está olhando agora.
está olhando direto, Vale Itaú Semig, Vale Itaú Semig, Vale Itaú... Daqui a pouco você se acostuma com o ciclo, você se acostuma com o movimento do papel, se acostuma com o preço, com o movimento de mercado. Isso que é o fundamental, você se acostumar com o movimento do ativo. Depois que você se acostumar com o movimento dele, você vai conseguir verificar se esse ativo é um ativo rápido, se é um ativo muito volátil, se é um ativo que ele faz movimentos mais uniformes. Então é muito importante você tá avaliando isso. Então, para a galera que está assistindo o vídeo, essa foi uma pergunta aí do Diego Silva, que ele queria saber como é que eu traço e como é que é o meu critério para poder traçar isso. Não tem bem um critério, é bem subjetivo, como ele falou. Não existe assim, se que você for falar qualquer analista gráfico, qualquer alguém que trabalha no mercado, alguém que opere, ele vai falar assim, eu traço por causa disso, disso. Então, quer dizer, cada um tem um motivo para estar traçando alguma coisa ou fazer uma linha de tendência. Não existe ali um critério formador ali, uma análise completamente simples que você pode utilizar em qualquer padrão. Não existe um padrão. O padrão é constituído dentro do próprio gráfico, dentro do próprio ativo que você está negociando. Então, cada ativo ele trabalha seguindo um padrão de maior volatilidade ou de menor volatilidade, porque cada ativo ele é operado por determinadas pessoas. Então, o movimento de massa costuma ser semelhante. Então, você acostumando com esse movimento de massa, você começa a verificar quais são os critérios que aquele ativo ele pode te dar. E sempre pegar os pontos e fundos, os topos e fundos mais relevantes para poder você traçar a sua linha de tendência, tá ok? Então, espero que eu tenha respondido a sua pergunta, Diego, e espero que esse texto aí, esse vídeo seja bom para vocês também que estão assistindo, que vocês consigam entender um pouco mais sobre análise gráfica, análise técnica. E galera, qualquer dúvida que vocês tenham, pode me chamar, pode me perguntar, e aí a gente vai conversando. Lembrando que amanhã, dia 24, vou ver se coloco o vídeo hoje, amanhã, dia 24, tem um negócio do Lula, né? Tem o julgamento do Lula, e quem que estiver posicionado, vamos ficar atentos aí com os níveis de stop, a galera que tá, vamos botar os stops, botar as ferramentas que a gente tem para dar nossa segurança, para a gente poder utilizar no mercado, que isso é fundamental. Qualquer notícia positiva ou negativa vai impactar realmente no mercado acionário, e é importante que você tenha os seus níveis de stops ali bem regulados para que não aconteça algum problema com os seus ativos, tá bom? Com o seu financeiro. Grande abraço. Até o próximo episódio aqui do canal. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode perguntar aqui. Tchau, tchau.